Obrigado mais uma vez por estar comigo. Para alguns momentos a gente estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre um assunto importante. Deus conhece você. Deus conhece todos nós, cada um de nós. Por isso eu quero estar lendo junto com você no livro de João, capítulo 2, versículos 23 e 24. Somente esses dois versículos, que diz assim: Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. Quero orar por um instante. Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Deus, que nessa noite o Senhor venha nos ajudar a entender a Tua Palavra de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma clara, objetiva e concisa. No nome do Teu Filho Jesus, eu oro, amém. Nessa noite, esse assunto da qual eu quero falar, com o tema Deus conhece você, é importante para os nossos dias de hoje, porque tem muitas pessoas que elas não acreditam que Deus ama elas, que Deus conhece cada uma delas, que Deus entende, que Deus está com cada uma delas nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. E Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional, de uma forma que ninguém jamais poderia nos amar. Porque aqui nesse texto nós entendemos da seguinte forma: Jesus, numa festa em Jerusalém, era a festa da Páscoa, Jesus ali começou a curar muitas pessoas, começou a realizar muitos milagres, muitos sinais, e muitas pessoas passaram a crer em Jesus, então, a partir do momento que elas começaram a ver os sinais que Jesus fazia, a cura que Jesus fazia, os milagres que Jesus realizava. E aquilo para elas era algo que ninguém poderia fazer. Somente Jesus poderia proporcionar para elas algo que elas estavam precisando. Então, elas vendo Jesus realizar aqueles milagres, sinais e prodígios, elas passaram a estar do lado de Jesus, passaram a fazer parte do grupo de Jesus, daquelas pessoas que amavam estar ao lado de Jesus, caminhando com Jesus por onde Jesus ia e sendo beneficiadas também dos milagres que Jesus fazia. Muitas pessoas, elas estavam ali porque foram completamente convencidas mesmo de que o Salvador poderia conceder a elas tudo o que elas precisassem e que elas não iriam encontrar em pessoa nenhuma, em lugar nenhum, o que Jesus tinha para oferecer a elas. Um parênteses nesse versículo, nós podemos então concluir que quando nós estamos em momento de aperto, em momento de dor, em momento de luta, em momentos de aflição, em momentos em que nós estamos num, digamos, beco sem saída, e uma luz no fundo brilha, apontando a saída daquele lugar escuro, daquela situação complicada, seja alguém que vem e nos dá uma luz, alguém que aparece e nos mostra como lidar com aquela situação, como resolver aquele problema. É assim que Jesus ele faz na nossa vida. Quando nós estamos em uma situação complicada, quando nós estamos a quase desistir, aí Jesus vem, Jesus aparece e ele nos pega pela mão e nos leva para onde nós realmente precisamos de ir, nos mostrando a saída daquele problema, a saída daquela situação,
que N vezes tentamos resolver com nossa própria força, com nossa própria vontade, dando o nosso jeitinho, mas nada, nenhum efeito. Essas pessoas, elas estavam semelhantes assim. Elas não tinham perspectivas, elas não tinham uma esperança, elas não viam em ninguém alguém que pudesse amar elas da forma como Jesus amava, da forma como Jesus fazia por elas e não esperava nada em troca. Muitas das vezes, muitos milagres está registrado na Bíblia, quase no Novo Testamento todo. Quando Jesus ele curava alguém, quando ele operava um grande milagre, ele saía de mansinho. Muitas pessoas que Jesus curou, ele disse para elas não falar para ninguém. Porque o que Jesus ele fazia para as pessoas não era com interesse. Não era uma moeda de troca. Jesus fazia por amor. E como eu disse na mensagem anterior, quando nós fazemos por amor, isso é notório, isso é observado, isso é perceptível, porque quando é por amor, quando é sincero, quando é verdadeiro, as pessoas notam, as pessoas percebem, as pessoas querem mais, as pessoas querem seguir, as pessoas querem perseguir, as pessoas querem estar por perto, as pessoas querem fazer parte do grupo, as pessoas querem estar junto, querem caminhar junto, as pessoas querem também ali estar fazendo parte daquilo. E foram que essas pessoas elas decidiram fazer. Quando viram Jesus operar os milagres, elas puderam ver com seus próprios olhos o que Jesus estava fazendo por elas. Era algo significativo, era algo grande, era algo que elas não iam encontrar aquilo de outra forma a não ser naquele momento, naquela pessoa tão maravilhosa e sublime que era a pessoa de Jesus. Porque o que elas viram, elas não iam ver em nenhum outro lugar. Elas não tinham visto aquilo antes. Os milagres que Jesus fazia. E aquilo atraiu elas para a presença de Jesus, para mais perto de Jesus. E logo no verso 24, onde lemos que Jesus, a Bíblia diz que ele não se confiava a eles. Não que Jesus não confiava nas pessoas. Não que Jesus, ele não confia a sua palavra, não confia o ide a nós, seus filhos, seus servos, a mensagem da cruz, para todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Jesus confiou isso a nós. Mas o versículo ele está explicando que Jesus, ele não precisava que alguém chegasse até ele e falasse: ó, Jesus, fulano é bom. Ó, Jesus, fulano é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Olha, Jesus, fulano, em fulano você pode confiar. Olha, Jesus, em fulano é assim, fulano é dessa forma. Jesus, ele não precisava que ninguém viesse até ele para poder dar então assim um bom testemunho de uma outra pessoa. Não que é errado falarmos bem das pessoas, elogiarmos as pessoas quando elas realmente estão fazendo por onde, quando elas são pontuais, quando elas são de caráter, quando elas têm palavra, quando elas prometem e cumprem, quando elas marcam com você e na hora exata, na hora marcada, elas estão ali te esperando ou chegando até a tua casa, o teu endereço. Isso é bom, isso é louvável, isso é maravilhoso. O funcionário que chega na hora certa, o marido que ele cumpre as suas obrigações com a família, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas o texto aqui, o versículo, ele nos fala que Jesus ele não precisava que ninguém falasse de outra pessoa para ele, porque ele mesmo conhecia cada uma das pessoas que estavam à volta dele. E ainda hoje Jesus conhece os nossos corações. Jesus ele sabe do que precisamos, Jesus sabe do que você precisa, Jesus sabe das tuas forças, das tuas limitações. Tudo bem, é necessário pedirmos para Jesus quando nós estamos precisando de algo, é importante, precisamos pedir sim, porque Jesus ele
além de nos conhecer, Ele sabe aonde está a nossa necessidade. Ele sabe onde está aquilo que precisamos. Ele sabe nos fortalecer no momento certo. Ele sabe suprir nossas necessidades no momento certo. Jesus, Ele sabe chegar na hora certa. Jesus nunca se adianta, mas também nunca se atrasa. Tudo é no tempo certo, tudo é na hora certa. Talvez você está orando, pedindo a Deus algo que já levou alguns anos e até agora não aconteceu. Seja uma cura, seja realizar um sonho, seja fazer uma viagem. Jesus, Ele entende, Ele compreende tudo. E tudo é no tempo de Deus para a nossa vida. Não é antes e nem depois. Jesus, Ele ouve as nossas orações. A oração, ela é muito importante, porque ela abre portas aonde não tem. A oração, ela é muito importante, ela constrói caminhos onde não tem. Ela constrói pontes aonde não se vê a possibilidade de construir pontes. Relacionamentos restaurados, vidas sentimentais curadas, libertação de vícios, de problemas, libertação de opressão maligna, de depressão, de possessão até mesmo às vezes. Jesus curou muitas pessoas possessas de demônios. Foram sinais que atraíram muitas pessoas para perto de Jesus. E Jesus é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem, é o mesmo do passado e será o mesmo para sempre. Nós só temos que confiar no Senhor, acreditar no Senhor, acreditar na sua palavra e dar um bom testemunho é importante. Embora Jesus, Ele nos conhece, embora Jesus sabe o nosso endereço, embora Jesus sabe de nossas fraquezas, sabe aonde nós somos fortes, sabe aonde nós temos fraqueza. E é importante, nas fraquezas, nós já irmos pedindo a Deus força para suportar as tentações antes mesmo que elas aconteçam. É importante. Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades e Ele é o único que pode nos ajudar. Como aquelas pessoas do versículo 23 que viram em Jesus a solução de seus problemas, o milagre que tanto elas precisavam, que elas buscavam, que elas estavam atrás. É o mesmo Jesus do verso 24 que conhece você, conhece a mim, conhece a todos nós, e Ele está pronto, sempre pronto, para atender a nossa oração, para atender o nosso pedido, para nos socorrer, para nos conceder bênçãos e para nos conceder vitórias. Amém? Eu quero orar junto com você nesse momento, em cima dessa palavra, para que a graça de Deus e o Espírito Santo falem mais forte ao nosso coração. Amado Deus e glorioso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus querido, por entendermos claramente que o Senhor na Tua palavra é aquele que sabe nos ajudar. O Senhor é aquele que tem a solução para os problemas que vemos que estamos passando. Até mesmo os nossos queridos irmãos estão passando. Pessoas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Aquelas pessoas que vêm até nós, Senhor, e não sabem nem mesmo como orar. São por essas pessoas, Senhor, que nós queremos estar aqui pedindo ao Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia delas, que o Senhor venha operar na vida delas milagres, que elas possam ver, Senhor, os sinais que o Senhor faz. Obrigado, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. É os Teus sinais que nos atraem, é os Teus sinais que nos levam para mais perto de Ti, que nos leva para a luz, que nos leva para sermos mais abençoados. Senhor, também, meu Pai querido, reconhecemos que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor nos conhece por dentro e por fora, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor é tudo para nós, que a Tua graça, que a Tua bondade, ela esteja sobre nossas vidas. E eu quero orar, meu Pai, por esse homem, por essa mulher, por essa pessoa que está do outro lado, que está assistindo esse vídeo agora, Senhor, nesse momento, ou que vai assistir ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dela, que ela encontre, meu Deus querido, aquilo que somente o Senhor pode dar, que ela reconheça, que ela entenda que o Senhor a ama, que o Senhor conhece ela melhor do que ninguém.
Que o Senhor venha abençoar o lar, a família, a casa, os filhos, dando saúde, dando graça, dando paz e dando vitória. É no nome do Senhor Jesus é que oramos e te agradecemos pela resposta atendida. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo com muita fé no seu coração, acredite que Deus ele vai suprir as tuas necessidades e que no momento certo Deus ele vai trazer a tua vitória. Se lembre, Deus ele não se atrasa, mas também ele não vai chegar no nosso tempo. Ele vai chegar no tempo dele, no momento certo, na hora exata, as coisas vão acontecer na sua vida. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.